Boa noite a todos. Gostaria aqui primeiro de agradecer aqui em nome do Ramiro e do Bruno Mendes, que me convidou para fazer essa aula aqui no Centro Dom Bosco. Eu não tenho nenhuma formação específica sobre filosofia médica, nem sobre ciência natural, nada disso. Mas eles me propuseram, como título, falar sobre o sentido católico da medicina. Lá no site, no Instagram, nas redes sociais, o título parece que ficou como sentido da medicina católica. Fica parecendo que eu vou falar sobre a medicina praticada nos mosteiros medievais, né? Ou então dentro dos hospitais católicos. Bom, não é exatamente isso. De qualquer forma, o título, ele abre um assunto muito vasto. E, obviamente, que esse assunto não vai ser esgotado com uma nem duas, talvez nem um curso inteiro sobre o sentido católico da medicina é suficiente para esgotar os assuntos que dela vão surgir. Mas a gente vai propor aqui uma apresentação, não é exatamente uma aula nem uma conversa, mas é uma apresentação dos principais pontos que eu julguei importantes e, vamos dizer assim, os principais problemas que existem hoje na medicina do ponto de vista católico e dar pelo menos uma solução, para pelo menos a aula terminar com alguma conclusão. Bom, pegando apenas o título da aula, Sentido Católico da Medicina, o sentido católico de qualquer coisa, da nossa vida, né, a vida do médico, inclusive, é ir para o céu, correto? Então, para ir para o céu, sendo médico, tem que cumprir os mandamentos, obedecer os verdadeiros pastores da igreja, né, isso que está escrito no catecismo, e cumprir o seu dever de Estado, né, que é praticar a medicina com excelência. Nós vamos tentar explicar exatamente o que é isso. E também praticar o melhor que puder as virtudes. E com a graça de Deus ir para o céu. Então, o resumo, basicamente, do título é esse, né? Mas essa aula surgiu, como o Luiz Ramiro disse, numa conversa, numa antessala lá da Capelinha do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, sobre por que há tão poucos médicos engajados assim na igreja, não só na tradição, né? Por que há um afastamento, em geral, dos médicos da prática e da crença religiosa, e no caso da verdadeira fé, né, do catolicismo. E uma das explicações que eu dava para ele é que eu não enxergava nos médicos, na minha faculdade, depois da minha prática médica, o sentido próprio da medicina, né? A caridade, ou melhor dizendo, a beneficência, que é fazer o bem, né? E esse esfriamento dessa caridade que nos afastava da crença e logo depois da prática. E isso aconteceu comigo. Eu não nasci, eu até fui batizado e criado dentro da igreja, fiz catecismo, alguns me disseram que eu tinha vocação para padre, essas coisas assim, mas a partir do momento que eu fui entrando na faculdade, amigos, etc., eu me afastei a ponto de me afastar completamente. Eu não cria em mais nada. Então, durante 5 anos, minha mãe rezou para que eu voltasse à igreja e, graças a Deus, fui voltando e estou ainda em estágio de praticar a virtude, evitar o pecado, cumprir os mandamentos, essas coisas todas. Então, eu não sou aqui um especialista nem em catolicismo, nem em filosofia da medicina e coisas do gênero. Eu vou usar do que eu já li, algumas coisas eu vou citar as fontes, mas eu confesso para você que há uma pobreza da literatura a respeito da interseção entre o catolicismo e a prática médica, ou mesmo a ciência médica. Então,
o motivo dessa aula é começar a falar a respeito dessas causas, tá? Então, no que a gente entende sobre medicina, houve nos últimos 600 anos, assim como, na verdade, 500 e poucos anos, desde o Renascimento, o que eu vou chamar de 3 revoluções dentro da área médica. Cada dessas que eu chamei de revoluções daria um curso inteiro. Eu vou tentar dar um resumo do que seria essas transformações que sofreu a profissão da medicina desde a Idade Média até hoje e como é que houve esse distanciamento entre a fé e a ciência médica, especificamente a ciência médica. Eu vou tentar fazer isso, na verdade. Tem, porém, 2 problemas. Um eu já disse, que é a insuficiência de tempo. Não dá para falar tudo sobre isso numa aula só. O segundo problema é que essa aula necessariamente vai estar desatualizada. Então, essa aula vai partir do princípio que boa parte dos problemas ou pioraram ou foram adicionados a nós nos últimos 3 anos. Bom, eu chamei de 3 revoluções o seguinte. A primeira parte é o que eu chamo de o Estado moderno higienista. Bom, a criação do Estado moderno, ela se dá mais ou menos com o fim da Idade Média. Eu já vi uma aula há muito tempo atrás, do Sidney Silveira, se eu não me engano, explicando. Mas eu acho que não só ele, como outras pessoas já conversaram a respeito dessa quebra da cristandade e a formação do Estado moderno. Uma das faces desse Estado moderno é o que foi chamado de teoria higienista, que é a presença cada vez maior do Estado como agente de assistência à saúde. Vamos chamar assim. O pessoal chama de Ministério da Saúde, mas, na verdade, nem todo mundo tem saúde, nem todo mundo pode dar saúde para outrem, mas você pode dar assistência sempre. Então, essa assistência, que era praticamente toda da igreja, ela é substituída pelo Estado. E isso vai se dar mais ou menos no século XVI, tá? Existe um livro de um pensador francês chamado Alexis de Tocqueville, chamado, eu vou traduzir como Memórias sobre o Pauperismo. Eu acredito que a tradução ficou como Ensaio sobre o Pauperismo, da Instituto Liberal, feito pelo embaixador Meira Pena. Nesse livro ele explica, uma das faces do livro, ele explica sobre a reforma da rainha Elizabeth I, né, algumas pessoas aqui no meio católico chamam Elizabeth a Sangrenta, né, a Elizabeth I, que muita gente tem como heroína e coisas assim, mas na verdade para os católicos foi terrível, tá? Ela fez uma reforma dentro do sistema de assistência à saúde na Inglaterra no século XVI, no final do século XVI, 1500 lá vai pedrada, e substituiu os mosteiros e hospitais e toda a ação católica de obras de caridade, de obras de misericórdia corporais, né? E passou para o Estado. E isso não foi de uma forma simplesmente uma canetada, não. Houve também uma forma violenta de fazer isso. Ele descreve muito sucintamente o que aconteceu. Isso eu estou dando apenas o início do problema, que é essa... O que é uma das características do Estado moderno? É que é a concentração de poder, né? E a substituição de autoridade local, no caso da assistência à saúde era da igreja, pelo um organismo centralizado. Claro que isso se dá devagar. Não é de uma hora para outra que você vai criar, a Secretaria de Saúde da Inglaterra, que eu esqueci o nome agora, NHS, NHHS. Não foi isso de uma hora para outra. Foi devagar, mas foi também de forma violenta. Então, muitos monges foram exilados, mortos, ou eles usam uma palavra
agora viraram leigos, né? Esqueci agora a palavra exatamente, Bom, isso tudo aconteceu no início dessa revolução do Estado moderno higienista. A coisa vai evoluir para o quê? Vou pular aqui uns 200 anos para ser rápido, sucinto, na descoberta da, entre aspas, vacina da varíola. Que, na verdade, não foi uma vacina. Foi simplesmente a pessoa pegava a varíola da vaca, por isso esse nome vaca-vacina, né? O Edward Jenner, um cientista médico inglês, ele percebe que as ordenhadoras de vaca pegam uma varíola da vaca e eles pegam uma forma da varíola um pouco mais leve e isso acaba prevenindo de forma cruzada a varíola humana, que era realmente muito mais mortal, então muito mais letal. Essa vacinação, ela não se dá como dá hoje, com seringa. Nem existia vidro direito, indústria do vidro direito no final do século XVIII. O que existia era uma variolação, é uma espécie de escamação da pele que a pessoa passava uma gotinha, ou então de pessoa para pessoa. Essa doença tentava se passar, a doença, a varíola da vaca, para que a pessoa pegasse a forma leve, não morresse, e assim ficasse vacinado da varíola humana. É óbvio que houve uma resistência, mas isso se deu de uma maneira muito prática nos países protestantes, especialmente do norte, né? No caso da Inglaterra. Para você ter uma ideia, o Papa Leão XII, que esse ano vai fazer 200 anos que ele entrou como Papa, ele proibiu a vacinação nos estados papais e foi considerado misonei, tem uma palavra que agora me fugiu agora, que é um sujeito que é contra as novidades, tá certo? Me fugiu a palavra agora. E muitos outros estados, pela própria forma com que era propagada essa variolação, tinham resistência. Então, essa forma de assistência agora, a prevenção à saúde, passa a ser também parte do Estado moderno. Isso vai evoluir, tá certo? Para, depois do darwinismo, com a questão da eugenia. Então, a coisa vai ter um controle da população. Isso tudo é do Estado moderno higienista. É o controle da quantidade de gente que nasce, a ideia de como que você vai controlar o fim de vida dessas pessoas. Vai ter o caso específico, por exemplo, da lobotomia, que foi hoje é mais fácil dizer também que foi um absurdo, mas já aconteceu isso, tá certo? Gerado pelo Estado. E também depois teve a vacinação, já como a gente conhece, em massa, e que no Brasil teve o episódio aqui, né, no Rio de Janeiro, o episódio clássico da revolta da vacina contra o Dr. Oswaldo Cruz. Depois disso foi criado o sistema hospitalar, cada vez mais amplo e centralizado. Então não existia essa coisa de todo mundo ir para o hospital, tá? O médico ia em casa. E quanto mais centralizado, mais poder tinha através do Estado. Até criar o organismo, obviamente, mundial, que é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Essa é mais ou menos uma linha do tempo muito resumida, muito mal contada aqui, do que é o Estado moderno higienista. A segunda linha do tempo que eu vou contar é sobre a transformação da ciência e do ensino médico. Tá? Isso vai se dar, inicialmente se diz que o pai da medicina moderna é um sujeito, um suíço-alemão chamado Paracelsus. Ele tem um nome mais complicado que esse, mas ele é conhecido como Paracelsus. O que ele fez que os outros médicos na época da universidade, né, de Toulouse, que era a universidade de medicina mais famosa na Idade Média, fazia os médicos que eram, na época, muitas vezes religiosos, né, ou ligados a ordens religiosas. O que ele vai fazer diferente? Ele vai sistematizar a medicina. Ele fez muitas outras coisas. Ele mexia com a alquimia, coisas esotéricas, participou da revolta protestante. Então, mas
a questão aqui, eu não vou entrar na coisa em si de quem é o Paracelso, mas o principal é que ele começa a entender, junto com outros cientistas que não são só médicos, a separar a ciência médica da ciência natural, ou então, pelo menos, sistematizar a coisa. Então, ele passava, por exemplo, a tratar as pessoas, a doença, como uma coisa vinda de tentar explicar a doença de uma forma diferente. Então, antigamente, eu não estou criticando totalmente essas revoluções. Algumas coisas, infelizmente ou felizmente, você pode usar para o bem também. Então, eu estou só descrevendo a coisa como ela aconteceu. E que isso participou da ruptura do mundo medieval para o mundo moderno que a gente vive hoje. Tá? Então, essa sistematização foi uma simplificação, não só da ciência médica, como toda a ciência moderna, que no final das contas, para tentar simplificar aqui a ideia, a medicina passou a procurar, a investigar as causas materiais da doença. Então o cara chegava, pegava o cadáver, vamos lá, abrir o cadáver e ver o que está acontecendo. No início houve uma resistência, tá entendendo? Depois a coisa foi cristianizada de alguma forma. Tá? Hoje em dia tem até a oração para o cadáver desconhecido. Mas a coisa não foi simplesmente do tipo, vamos lá, vamos ver como é que é. Houve abusos, como há até hoje, tá certo? E essa coisa, o que foi a grande transformação? Você pode ver isso de alguma forma no livro do Gustavo Coação, Dois Amores, Duas Cidades, mais simplificado no Coação Tomista e uma Filosofia da História, se eu não me engano, é um dos livros do Coação, que tem uma série de artigos que ele vai explicar, mas no livro do Olavo de Carvalho, o Jardim das Aflições, ele explica alguma coisa. Ele tem uma aula sobre ciências também, sobre filosofia das ciências. O que aconteceu? A ciência, ela investiga as causas formais, material, eficiente e final do fenômeno. A ciência moderna, ele só vai estudar a causa material e eficiente. Então, a pessoa vai ter que enxergar assim, bom, tem um problema no seu fígado. Ele abre e fala, o cara morreu tem um negócio esquisito aqui, porque na época não existia cirrose. Todos esses nomes que hoje tem na medicina, praticamente a maioria, se deu por pessoas que descreveram a patologia dentro de determinado órgão. Tá certo? Então vai ter lá a veia porta do fígado, por exemplo, não é por causa da porta, é por causa que um sujeito tinha um sobrenome porta. Então aí a mesma coisa vai se dar nas células. A descrição da cirrose do fígado. Aí vão descobrir que tem gente que tinha pedra na vesícula. Isso já se sabia, na verdade. Mas isso tudo vai ter sistematizado, e o caso mais clássico que a gente estuda na faculdade é o caso da circulação, que foi descoberta, foi descrita, né, por um médico inglês chamado William Harvey, e ele vai descrever a circulação, que não era simplesmente você sangrar, você tinha vários vasos sanguíneos, tinha uma circulação menor do pulmão, tinha uma circulação maior, tá certo? Que na verdade a gente chama de circulação pulmonar, e a circulação sistêmica, que as duas fazem parte do coração. Eu não vou aqui explicar a cardiologia para vocês, mas eu também não sou cardiologista, mas isso eu sei, é que eu não vou saber o vocabulário. Cada vocabulário técnico aqui me exigiria descrever a parte mais leiga. Então, o fato é que ele descreveu essa circulação da maneira mais ou menos como a gente conhece hoje. E isso tudo virou uma febre na Europa toda, que as pessoas começaram a estudar o corpo humano de maneira sistematizada e procurar uma causa material para cada doença. E uma solução também para isso. E começou o que a gente chama de ter a ideia de medicina de você tratar uma causa específica da doença, ou por cirurgia, ou por um remédio, tá? Então, vamos chegar lá. E, com tudo isso, essa sistematização vai começar a
produzir cada médico, cada pesquisador, a trabalhar com repetição de experiências num ambiente controlado. Então, tudo que se repetia e o cara observava, ele passava a trazer aquela novidade. Vou dar o exemplo da minha área, que é de pâncreas. Por exemplo, ninguém sabia para que servia o pâncreas até o século XIX. Então, o cara sabia mais ou menos que fazia parte do sistema digestório, digestivo, que é para digerir alguma coisa. Então, um médico francês, lá pelos anos de 1840, ele fez a dissecção de não sei quantos cachorros, sem anestesia, e ele descobriu acidentalmente, mas ele ia pesquisar isso, acidentalmente, que o pâncreas já era capaz de digerir as gorduras. Tá certo? Então, não só digeria proteína, como digeria gordura. E isso se explicava por repetição. Ele via isso várias vezes, esse fenômeno. Tá? É importante eu explicar isso porque isso vai mudar um pouco mais tarde. Então, esse fenômeno de repetição que você revia, observava e a coisa continuava acontecendo, era como você tentava fazer ciência nessa época. Tá? Isso se dá mais ou menos do mesmo jeito dentro da microbiologia. Porque até aquela época, né, todo mundo deve ter ouvido falar, um sujeito chamado Louis Pasteur, tem até o nome de uma rua aqui na Urca, no Rio de Janeiro. Esse sujeito descobriu, né, não, na verdade não foi sozinho, mas ele descreveu a teoria que a gente aceita até hoje da microbiologia. Então, que os micro-organismos, eles têm uma relação com o ser humano, seja ela comensal, vamos chamar assim, e benéfica entre um e outro, ou seja ela patológica. Então, esses micro-organismos eram responsáveis, por exemplo, por causar patologias no corpo humano, no ser humano. Então, passa a enxergar a doença como sempre tendo um agente etiológico. E para isso você precisa de um remédio, tá? Para matar esse agente etiológico. E aí você vai criar uma outra parte que é a farmacologia. E que o pessoal em inglês chama de Big Pharma. Para você ter uma ideia, a Coca-Cola, tem gente que não sabe, era remédio. Foi inventado como remédio, era vendido na farmácia. Né? Hoje em dia até não está tão em voga, mas chegou a ser uma das principais produtos vendidos aí no mundo. Bom, aí o que aconteceu diferente? Se você passa a ter um agente etiológico para toda doença, ter toda uma sistematização e você precisa de remédio, o que você ensina na faculdade tem que mudar. Olha, se o dinheiro está vindo, eu tenho que influenciar a formação desses médicos. Então existe um vídeo muito famoso aí no YouTube sobre a influência de um tal relatório Carnegie. Quem já foi para Nova York, já ouviu falar no tal do Carnegie Hall. É um sobrenome de um magnata do final do século XIX, mas esse relatório, na verdade é o Carnegie Report, ele vem junto com o Flexner Report, sobre o que estava sendo ensinado nas faculdades de medicina e a defasagem entre o ensino americano e o ensino alemão na época, vamos chamar assim. E eles querem readequar. E nesse documentário, se vocês virem lá, vai aparecer que o ensino médico ele passa a ter uma ideia de que o profissional de medicina ele precisa sempre, tem gente que não vai gostar, mas achar o remédio para aquela doença. Então, se você produz em massa um medicamento, você precisa do sujeito que prescreve esse medicamento. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a maioria dos remédios você precisa de receita. A ponto de, na farmácia, não ter, por exemplo, uma cartela de remédio. Você tem exatamente a prescrição do remédio por número. Então, o cara pega lá e põe na caixinha lá que você vai usar exatamente a quantidade de comprimidos que você vai tomar de acordo com a prescrição do médico. E isso mudou completamente a cara da medicina. É claro que a coisa vai evoluindo. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de
ensaios clínicos, que é quando um remédio é comparado ou com o placebo, que é um remédio que teoricamente é feito de farinha, ou tem nada ali, ou é comparado com outro medicamento. Como você chega a certa conclusão, já na década de 80, 90, que sempre você tem que dar um remédio para alguém, você sempre vai comparar o remédio novo com o remédio velho. Então você vai entrar num círculo vicioso de que sempre o remédio é bom, desde que ele para de fazer efeito ou ele precisa ser atualizado por causa de efeitos colaterais, coisas assim. Então, por exemplo, dar o exemplo da minha área, que é a gastrite. Começou com o tal de sais de bismuto na década de 50, e aí evoluiu para hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, aí depois evoluiu para os bloqueadores de H2, que é a ranitidina, que nem fabrica mais, e depois passou por omeprazol, parará, omeprazol, prazol, outros prazóis, e agora nós estamos na fase da PCAB, que são os inibidores seletivos de uma certa parte da célula do estômago. Então, ninguém mais compara, por exemplo, ao placebo. Eu não estou dizendo que os remédios são ruins. Presta atenção, são bons. Alguns revolucionaram. Hoje em dia você não opera mais úlcera. Se você precisar operar uma úlcera, você tem que procurar um médico que sabe operar, porque essa técnica já ficou obsoleta. Então o remédio não é ruim. A questão é, eu estou explicando como a coisa se deu. Como é que a medicina, que era de um jeito, passou a ser do outro jeito. E hoje em dia, você pode fazer o mesmo raciocínio que eu fiz para gastroenterologia para, por exemplo, psiquiatria, que é muito mais grave. Então, eu pulei aqui, a gente fica falando mais da teoria microbiológica, mas se você pegar o caso Freud, né, o caso da neuropsiquiatria, do uso de substâncias, opioide, dor, psicofarmacológica, que eu estou dizendo aqui alucinógenos, né? Isso tudo com a teoria a amputação da alma do corpo, né? Pelo Freud, né? Que vai transformar a alma de uma parte do corpo, do cérebro, com id, ego e superego, você vai cair ou na psicologia moderna, ou você vai passar para o DSM, que é como a gente traduz a psiquiatria medicamentosa, que é um grupo de doenças que é tratado assim, assim, assado, e dá um remédio para ele. Eu estou simplificando, mas eu estou tentando fazer um raciocínio parecido com a psiquiatria. Hoje em dia, parece que 1/3 da população americana usa psicotrópico. Eu não sei quantos... Eu sei que estudante de medicina é uma coisa de, tipo, metade dos estudantes de medicina, hoje, usam psicotrópicos. Bom, a terceira revolução é a questão justamente tem a ver com a sistematização, mas é o exercício especializado da medicina. A necessidade que teve de que a ciência médica ela ficou muito vasta e ela precisou ser separada em sistemas e vai acontecer o seguinte, a superespecialização do médico. Com isso vai causar um afastamento da relação médico-paciente do que hoje é a forma com que o médico lida com o paciente. Então, antigamente, no século XIX, o médico, ele, até às vezes aqui no Brasil, até a década de 50, ele viu o paciente em casa, tá? E na casa do paciente, ele muitas vezes levava até o microscópio, então tirava o sangue do sujeito, ou usava, no caso da malária, por exemplo, usava uma gota do sangue para ver. Mais antigamente, ele chegava, o médico, porque ele não existia exame de urina, né? O sujeito provava a urina do sujeito, diluía lá, por isso que tem o nome diabetes mellitus. Mellitus vem de mel. A urina do sujeito devia ser doce. Ou insípidos, quer dizer que não tem gosto de nada. Então, o médico era o próprio laboratório. Então, você não tinha eletrocardiograma, você usava uma espécie de um copo, tipo um cálice, tá?
que era, se eu não me engano, de Pinar, se eu não me engano, e auscultava o coração da pessoa. E a mesma coisa se dava com uma série de outros instrumentos que eram usados no face a face com o doente. Isso tudo vai sendo diminuído com o passar do tempo, por causa da necessidade, sim, que a ciência cresceu muito, ciência médica, a prática, a população mesmo aumentou, e o médico começou a usar mais pessoas dentro da divisão do trabalho dele. Então, antigamente, você mesmo fazia o remédio para a pessoa. Eu tinha a botica em casa, pegava a planta, amassava a planta e dava para o sujeito. Não dá mais para fazer isso. Há muito tempo que já não dá mais para fazer isso. Então, passaram a isso aí ser coisa do farmacêutico fazer. O boticário, né? Depois do farmacêutico. Isso foi evoluindo. Tá? Uma necessidade. E, para isso acontecer, também houve revoluções técnicas. Eu acho que os dois principais do final do século XIX é o raio-x e o eletrocardiograma. A coisa vai evoluindo para o sonar, né? Muita coisa acontecia na guerra, por exemplo. Então, tecnologias militares, como fibra ótica e o sonar, né? O radar da guerra, passam a ser usados na medicina, como ultrassonografia e endoscopia, ou cirurgia videolaparoscópica. Então, a revolução da ótica na Segunda Guerra Mundial vai possibilitar a endoscopia. Primeiro, é o que eu faço, endoscopia digestiva. Então, passa a ter um tubo rígido e depois, com os modernos tubos flexíveis, a coisa vai evoluindo até chegar na digitalização. A radiografia vai evoluindo também, com tomografia, agora com ressonância, já tem um tempo já. A ultrassonografia. Não dá para eu aprender endoscopia digestiva e saber ressonância magnética, ou saber fazer uma cirurgia com robô, né? Ou, sei lá, aprender a hematologia. É impossível. E essa sistematização com superespecialização, que é uma necessidade dos tempos, passa a esfriar essa relação do médico com o paciente. Tá? Com uma cultura prescritora, o sujeito reduz o tempo de consulta e prescreve exame. E você vai pedindo exame, vai fazendo exame e vai dando diagnóstico, realmente alguns diagnósticos, às vezes inventados, de muita coisa, estou dizendo mais da coisa de neurologia, ou alguns encaixes, né? Tanto de psiquiatria como de neurologia, pediatria. Mas você vê muita doença funcional, que é como a gente conhece hoje, a doença que não tem muito diagnóstico. Como, por exemplo, você tem uma gastrite crônica ou uma dispepsia funcional. De fato, existe um conjunto de sinais e sintomas sem que o exame tenha mostrado alguma coisa. Antigamente, isso não existia. Você não chamava de dispepsia funcional, né? Ou má digestão, ou dor no estômago, sem causa estabelecida. É que hoje em dia você precisa de uma causa etiológica. Se a endoscopia, biópsia, sei lá, ultrassom, ressonância não aparece, o cara fica sem diagnóstico, aí começa a ter esses não diagnósticos, ou o que a gente chama de diagnósticos por exclusão. Tá? Muito bem. Isso aqui é um resumo da linha de tempo dessas três linhas, das três revoluções que eu disse. Uma revolução do Estado moderno higienista, do ensino e da ciência médica, e depois dessa prática instrumentalizada, sistematizada, tecnocrática da medicina. Isso, como mais uma vez eu disse, não está errado. Não é ruim ter política de saúde pública. Não é ruim você ter uma sistematização da ciência, um controle dos dados. É óbvio que se você comparar duas técnicas, é melhor que seja feito por empirismo. A comparação controlada para enxergar qual que é melhor que a outra. Você não precisa ter detalhes da causa formal. Você quer que o seu médico faça a sua cirurgia com a melhor proficiência possível. Quer dizer, o que é proficiência? Você quer fazer com pouco desconforto,
mais rapidez de que o médico resolva seu problema. Então o cara tem que ser bom. Logo ele tem que ser super especializado. Logo ele tem que ter mais tecnologia. Logo você tem que ter divisão do trabalho. Isso é ruim? Não. Mas a coisa toda precisa ser estudada com os prós e contras e saber que não era assim. E aí eu vou chegar no outro ponto da aula, que é a gente está falando sobre o sentido católico da coisa. Isso tudo que eu falei agora, ele não vem só para a medicina. Essa quebra se deu em um determinado momento da história, lá no Renascimento, mas ele se dá com a separação entre o que a gente chama de fé e ciência. Tá? Ou religião e ciência, outras pessoas podem dizer. Que é quando o homem passa a se tratar mais de si e menos de Deus. É que alguns chamam de antropocentrismo, mas que o Gustavo Corsão chama de antropoecentrismo, se eu não me engano, é o antropoecêntrico, a sociedade antropoecêntrica. E por que o problema, o que eu descrevi, essas três revoluções, não são a causa propriamente dita? Porque a causa em si é a ruptura entre a ciência médica e a sã filosofia. Nós eu não me engano, outro dia que veio eu esqueci agora o nome dele, que falou sobre o Corsão, que fala: a filosofia é serva da teologia. A medicina é ciência ou arte? Ou ambos? Bom, aí tá. A resposta é simples. São as duas coisas. Mas enquanto ciência, ela está subordinada à filosofia. E sendo a sã filosofia a filosofia que obedece à teologia católica, é óbvio que a medicina vai ter os limites da ciência médica, né, delimitado por uma ética católica. Dentro da história da medicina, que não começou com um católico, começou com Hipócrates, né? Nós chamamos o pai da medicina, é Hipócrates, começa também com um juramento, com um código de ética. Esse código de ética, até onde eu sei, nunca foi negado pela igreja, porque ela não contradiz nada da igreja ali. Pelo contrário, só reafirma. Ah, mas ele jurava por Apolo, não sei das quantas. Bom, substitui isso. Né? Ele não conhecia Nosso Senhor Jesus Cristo, nada disso. Mas se você pegar o juramento em si, ele é bom. Eu vou chegar lá depois. O fato é que você tirando a causa factual, a causa de verdade, da transformação da medicina, foi a ruptura dela, como ciência natural, dessa sã filosofia. Aí você vai, mas a teologia protestante já tinha também rompido. Mas não é só dentro do protestantismo que vai acontecer isso. Não é só uma... E a teologia dentro do catolicismo também teve problemas no século XVI. Tá certo? Porque houve a ruptura com o tomismo. Eu acho que várias pessoas já devem ter conversado disso com vocês. Tem vários livros aqui na biblioteca sobre isso. Então, evoluindo aqui o assunto, a aula agora, vou ter que responder. Se a medicina é ambos, como você aplica essa ideia de que a medicina é ciência e arte? Bom, a medicina, assim como o direito, a filosofia e outras áreas do estudo humano, é arte e ciência. Ela é mais o quê? Bom, depende, tá certo? A ciência médica é o estudo dos fenômenos relacionados ao corpo humano. É óbvio que a medicina não pode dizer que o homem é um ser constituído de alma e corpo. Ela deve saber isso, mas não é a medicina que diz isso. É uma outra ciência acima dela. Tá? Obviamente, hoje em dia,
A alma, por exemplo, para muita gente nem existe, ou então está dentro da materialidade do corpo. Tá certo? Isso aí já é uma ruptura enorme, que já aconteceu no século XVI de forma subjetiva. Tá certo? Ok? Então, como ciência, eu vou tentar ser muito sucinto. É a observação dos fenômenos que ocorrem no corpo humano. Então, ele tem 3 partes principais. Tá? É uma área que é a fisiologia, a anatomia, por exemplo, que está abaixo, por exemplo, da física e da química. Então, você vai estudar o ser humano como normal. E você vai observar que, por exemplo, a maioria das pessoas adultas vai ter o coração batendo a tantos ritmos, uma frequência cardíaca por minuto de tanto. Ele vai observar uma frequência respiratória também parecida para aquela certa idade. Isso vai se repetir. Se você analisar o sangue é um líquido, ele vai obedecer à dinâmica de líquidos própria do sangue, que tem a sua própria viscosidade, a sua própria materialidade. Vai obedecer lá à física em relação à dinâmica de líquidos. Vai obedecer também à química, porque vai ter o pH do sangue, a acidez e a alcalinidade do sangue também vai obedecer uma série de tampões que existem no sangue. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas que vai ser subordinado à química. Isso se repete. É incrível como você estabelece relações, seja comendo, seja entrando em contato com uma série de corpos estranhos aí na vida, e seu sangue, na maioria das vezes, vai manter uma certa faixa de pH. Sua frequência cardíaca, se você estiver em repouso, vai manter uma certa faixa de frequência cardíaca. E assim sucessivamente. As coisas vão se repetir, esses fenômenos vão ser observados constantemente, seja sistematizados num órgão, seja sistematizados no seu corpo todo. Isso é uma área da medicina que eu vou juntar tudo como fisiologia. A mesma coisa acontece com a anatomia. A maioria das pessoas, claro, tem um só nariz, 2 olhos, uma boca. Tem gente que tem 11 dedos. Não é tão difícil de você encontrar alguém com 11 dedos. 3 mamilos, tá entendendo? Acontece. É raro, tá entendendo? Mas aparece. Eu já vi. Agora, a mesma coisa se dá dentro da gente. A maioria das vezes o coração está em certa posição. Não é a maioria das vezes, muitas vezes. Mais de 90% das vezes. Vai aparecer parte do corpo que vai ter mais variações. Essa descrição da anatomia descritiva ou anatomia topográfica, ela é uma ciência. E ela se repete, ela é observada, esse fenômeno se repete. Uma segunda parte da medicina é você fazer essa mesma observação, mas para a doença. Então, você vai ter uma pessoa, vai no teu consultório, tem tosse, emagrecimento, é um homem jovem, adulto jovem entre 20 e 30 anos, é brasileiro, mora com um monte de gente numa favela, aí depois de um certo tempo tem uma febre no final do dia, está tossindo com sangue. Esses sintomas repetidos com circunstâncias de lugar, Brasil, e tempo, idade do paciente, sexo do paciente, vai direcionar para um certo diagnóstico. E ele se repete. Ah, mas no Joãozinho foi de um jeito, no Zezinho foi de outro. Sim, mas aquilo até prova o contrário é tuberculose pulmonar. E isso vai se dar de maneira semelhante para vários tipos de desconcertos que dão no seu corpo. Para doenças parecidas, vai existir uma outra ciência que é o diagnóstico diferencial, tá certo? Que é a semiologia. E o fato é que você estudando como se dá o fenômeno da doença e essa repetição em vários lugares, você vai ter a ciência da patologia, da fisiopatologia, tá certo? Da citopatologia, que é dentro da célula. Hoje em dia você encontra problemas de expressão gênica dentro do núcleo da célula, que é a biologia molecular. E isso em toda a área da medicina. Então você vai juntar dentro da ciência
o normal, e vou chamar assim, é um termo ruim, mas anormal. E daí, isso daí não é a medicina, né? Porque isso aí um professor qualquer pode saber e não vai acontecer nada. Você tem que aplicar isso, tem que fazer alguma coisa, né? Para você fazer alguma coisa, você vai estudar outra área, que é, por exemplo, para ser muito simples, a farmacologia, né? A farmacologia, a nutrição, né? Hoje em dia até comportamento humano, psicologia, porque você vai ter que usar a sua arte, que é quando você vai intervir. Então, enquanto ciência, a medicina vai ter 3 pilares, né? Que é a fisiologia, as ciências do corpo normal, do organismo se repetindo normal, dentro do que a gente chama de normalidade. Depois da anormalidade, que é a fisiopatologia, citopatologia e as outras ciências que explicam o fenômeno da doença. Eu estou resumindo muito aqui, gente. E depois, uma outra parte da ciência que vai ser útil para quando eu intervir. Eu vou chegar lá nessa parte da intervenção, que aí já não é mais ciência, apenas ciência, tá? Então, a medicina estuda esses 3 grandes pilares para poder exercer a sua arte. E o que é a arte médica? A arte é um fazer. Então, esse fazer é você aplicar esse conhecimento com a experiência para aquela determinada pessoa em circunstância de tempo e lugar. Tá certo? E para o determinado tempo de evolução da doença também. Uma coisa é você pegar a doença no início, outra coisa é no final, ou no meio. Você tem que identificar tudo isso. E você tem que aplicar essa intervenção. Para isso que existe uma regra moral, que é muito antiga, que é desde Hipócrates, que é um adágio latino chamado primum non nocere, que quer dizer primeiro não fazer mal, não prejudicar. Então essa é a primeira regra da medicina. E essa regra aplica para a arte. Então a arte médica é você intervir. É óbvio que essa intervenção observada como fenômeno, ela também vai gerar uma outra ciência, que é a observação da intervenção médica. E preste atenção, essa intervenção pode ser simplesmente você ligar para mim, olha, eu estou sentindo isso e aquilo, e falei, ó, não é nada. Bom, não é nada, é a ciência. Ou seja, eu estou aplicando a medicina, aplicando essa arte. Vai fazer outra, vai dormir, tá entendendo? Vai beber água, tá? Não é nada, depois a gente vai ver. Então, isso é mais ou menos como a gente enxerga a medicina. Agora, por que a medicina e não outras ciências, podia chamar o físico aqui, o químico, o engenheiro, tá certo? Que são profissões também muito nobres, não tem essa carga que a gente fala de, vamos dizer, o que faz da medicina especial, né? É uma das coisas que me perguntam, mas a medicina, doutor, é um sacerdócio, camarada, sempre todo mundo, o pessoal fala isso. E uma vez eu falei isso para o padre, né? Aí ele falou, não é um sacerdócio, não. É um ministério. Eu falei, bom, aí me complicou, deu um nó na minha cabeça. Eu falei, eu não sei o que é isso também. Mas eu vou tentar explicar que isso, na verdade, é uma analogia por semelhança extrínseca. O médico, ele é semelhante ao sacerdote, o padre, né? Por algumas razões. E é uma semelhança que não tem nada a ver com a salvação das almas da pessoa. Não dá para comparar. É uma comparação meramente de que os atos exteriores do padre são parecidos com os atos exteriores do médico. Os atos exteriores do paciente de quem procura o padre são parecidos com os atos exteriores de quem procura o médico. Tá certo? E isso se dá, essa comparação equívoca com o sacerdote se dá porque, primeiro, o médico, teoricamente, sacrifica muito para fazer medicina, sacrifica horas de lazer para estudar, horas de lazer para fazer plantão, horas de lazer para isso e aquilo, porque todo mundo só pensa no lazer, né? Então, esse sacrifício é comparado com o sacrifício do padre. Acredita, tem gente que acredita nisso.
dentro da medicina. Converso com vários colegas, assim, ele não sabe mais o que é padre, né? Mas hoje em dia, antigamente, há uns 20 anos atrás, eu tenho 20 anos de formado. E segundo motivo, isso é fato. A saúde, do que trata a medicina? O professor Walter Edgar Maffei, tem várias aulas dele, tem um livro sobre princípios fundamentais da medicina, é impossível de comprar ele hoje. Ele explica, a medicina, qual é o objeto da medicina? É identificar e tratar as doenças. Para identificar, você tem que ter a ciência. Para tratar, você tem que ter a arte. Ele dá o exemplo da miopia. Camarada vai no consultório. Não estou enxergando direito, doutor. Aí vai no oftalmologista. O cara faz os testes, vê qual o tamanho da letra que você não está enxergando direito. Ele examina seu olho, vê que você tem miopia. Dependendo da tua idade e das circunstâncias de tempo e lugar, ele vai te dar um óculos. Dependendo de como for, cirurgia. Ou razões, ou a lente de contato, ou outra forma de tratamento. Mas normalmente é assim. Então, identificar e tratar as doenças. E você tem que buscar manter e recuperar a saúde. O que é a saúde? Saúde não é o que... Caramba, o que eu vou falar aqui? Não é o que está escrito no Código de Ética Médica, que é o bem-estar da sua, sei lá, social, psicológico, sexual, tem tudo lá, o bem-estar. Isso aí não quer dizer nada. É um sintoma negativo a saúde. A saúde não se queixar de algum problema relacionado ao seu corpo, seja ele mental ou corporal, vamos dizer assim. É buscar a homeostase, quer dizer, é o equilíbrio antigamente se dizia isso, dos humores do corpo, ou dos humores do corpo. Você está equilibrado? Impossível. Está equilibrado completamente, você está em homeostase. Se você passa a ter o fenômeno da doença, você saiu desse equilíbrio. E aí o médico está lá para fazer com que você volte. Hoje em dia não é só o médico, né? O médico, junto com outros profissionais de saúde, te ajuda, seja o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, fonoaudiólogo, etc. Buscar esse equilíbrio de novo. Então, essa é a função, voltar à saúde. E a saúde, é fato, não tem preço. Quanto custa você ter saúde? Não tem preço. A saúde do corpo, quanto mais da alma. Nós tratamos, como médico, da saúde do corpo e, em parte, da alma também, por razões indiretas, tá certo? Pelo exemplo, por alguma coisa que você pode dizer, às vezes você desvia o caminho do paciente lá no seu consultório, acredite. Então, o médico, ele trata a sua saúde que não tem preço. Mas a saúde é um fim? Não, a saúde é um meio. E aqui está um erro de muitos outros lugares que você conhece aí, até de alguns médicos, de Instagram, de rede social. A saúde é um meio. Com pouca saúde, você é capaz de grandes coisas. Tá certo? Pouquíssima saúde. Então você vê grandes santos, que, sei lá, me vem aqui o exemplo do padre Damião de Molokai, que pegou lepra numa ilha, no meio lá do Havaí, tratando de leprosos, de coisas assim, fazendo milagres. Tá certo? Para dar o exemplo de um sujeito que fez uma coisa nobre dentro da área da medicina, recentemente, 150 anos atrás. Tá? Ou um exemplo mais novo, né, mas não exatamente católico, é o exemplo daquele Stephen Hawking, que o cara nem falava direito e o cara produzia livro e ganhou muito dinheiro fazendo isso. Não estou dizendo para concordar com o que ele escrevia. O cara não tinha saúde, mas ele tinha o suficiente para bancar lá os livros, ditar os livros de forma bizarra. Tá certo? Então não adianta dizer, eu tive pouca saúde ou vivi 100 anos. Para viver você tem que ter saúde. Para praticar atos virtuosos você tem que ter um mínimo de saúde. Mas a saúde é aquele mínimo, não é o principal, é o meio. Você tem que ter boa saúde para praticar a virtude.
né? Que mais? A prática médica também ela está associada com a palavra aqui vai me fugir. Ela rouba um pouco, empresta a profissão para praticar as obras de misericórdia. Um vendedor, um engenheiro ou advogado também, pode fazer todas as obras de misericórdia corporais também. Mas ele vai, entre aspas, fugir um pouco da profissão dele. Eu vou citar aqui para você que dentro do hospital, um médico antigamente, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, quando ela funcionava lá, nem tanto tempo atrás, né? E que funcionava, não estou falando da do Rio, estou falando da instituição Santa Casa. De todas as cidades do Brasil, acho que até de Portugal tinha Santa Casa. O médico ele conseguia exercer 6 das obras de misericórdia lá dentro. Vou citar para vocês. Dar de comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Dar abrigo aos peregrinos, já aqui não tem casa. Vestir os nus. Assistir os enfermos. Enterrar os mortos. São 6. A Santa Casa, para quem não sabe, até outro dia era responsável pelo cemitério. E muita gente, eu conheço, alguns médicos, inclusive, pagava lá não estou dizendo que enterrava o morto, mas já ajudava na obra de caridade lá para ajudar lá nos cemitérios, na obra dos cemitérios, etc. Só não tem aqui socorrer os prisioneiros, mas mesmo assim, os médicos estão dentro dos presídios. Né? E não são só as obras corporais, são as obras espirituais também. Dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram e consolar os aflitos. 4. Perdoar as injúrias, sofrer com paciência as injustiças, rezar pelos vivos e mortos, não é propriamente da medicina, mas eu citei aqui. Então quer dizer que é mais fácil ser santo quando é médico ou ir para o céu? Bom, teoricamente sim, né? Porque está dizendo aqui que eu, dentro do meu dever de Estado, eu tenho que fazer tudo isso. E também, se eu não fizer, talvez seja mais grave a minha negligência. Por último, mais uma vez, uma analogia de semelhança extrínseca. A relação médico-paciente, ela mimetiza, ela confunde com a confissão. Dizem que não é por acaso que o Dr. Freud ele usa a questão lá do divã e como se dá a psicanálise inspirado no confessionário. Eu não sei se isso é verdade, eu ouvi isso uma vez. E o fato é que há uma relação de confiança. Não há um sigilo total. Não há uma regra. Existe uma regra, né? Mas o fato é que é por causa dessa regra, como está escrito no juramento, eu ser surdo, eu não escuto os problemas do meu paciente como se fosse uma conversa de bar. Não. Eu estou escutando os problemas sem julgá-los de uma maneira somente moral. Eu estou ouvindo na confiança de que eu não vou passar isso para frente. Tá certo? Hoje em dia existe uma regra para você contar em certos casos, né? Como abuso de menores, violência doméstica, por exemplo. Tá certo? Mas o fato é que ele se assemelha à confissão por causa dessa relação. Mas não tem nada a ver com a confissão. E existe também o motivo porque a gente dá um certo conselho e uma certa... Agora me fugiu a palavra, que você tem que... Quando você dá a receita do médico, do remédio, você também dá aquelas... você tem que mudar de vida, né?
tem que fazer dieta, tem que fazer atividade física, tem que parar de ficar vendo celular. Então, você dá uma penitência para o sujeito, né, de certa forma. Então, mas como eu te disse, é só uma semelhança externa. Mas por isso que tem essa ideia de que a medicina é algo especial. Essa é a minha opinião. Bom, eu acho que foi São João Bosco, mas eu posso estar enganado, pode ter sido Santo Afonso, que disse que só existem duas vocações. A vocação sacerdotal e a vocação leiga, que é para ser marido, né? Ser pai de família, ser mulher de família. Mas você fala, bom, então não existe vocação para a medicina. Bom, não é que não existe, é o seguinte, a vocação que a gente fala para a medicina, ela tem a ver com as virtudes que você tem. É meio complicado você ser um mau aluno, péssimo, né? Às vezes, o cara que não quer nada com a dureza e fazer medicina, porque você vai ter que estudar. É óbvio que com a sistematização e a divisão do trabalho do médico, isso mudou. Hoje em dia, o cara que faz uma cirurgia muito especializada, às vezes o cara não sabe nada de medicina. E aí o cara, pô, eu não preciso saber. É verdade. Eu conheço muito nutricionista que sabe mais que gastroenterologista. Mesmo, é para saber mesmo. O fato é que, se você não gosta de gente, se você tem dificuldade em estudar, se você não é um cara paciente, como é que você vai fazer medicina? Entendeu? Então, você tem umas certas habilidades, na verdade, você tem algumas virtudes já atrofiadas, ou já muito bem desenvolvidas, que vão mostrar mais ou menos que você pode dar um bom médico. Eu vou chegar aí. Hoje em dia, também tem que chegar lá. A medicina, ela é uma profissão. Ela não é mais um exercício de uma ética apenas lá da medieval. Ela virou uma faculdade, né? Você tem uma série de compromissos com a lei lá e que a faculdade também precisa ensinar certas matérias para você. Então, eu estou tentando aqui falar com isso, vocês têm que entender que o médico não tem nada a ver com o sacerdócio. Ele tem essa semelhança extrínseca e ele é uma profissão. A grande diferença é que eu ganho dinheiro para fazer a minha profissão. Tá? E às vezes é só isso que o médico quer. Existe um conflito também dentro da medicina com relação ao código de ética novo e o juramento. Isso aqui eu não vou conseguir falar hoje, mas de fato o código de ética mudou tanto que mudaram até o juramento de Hipócrates. Foi tirando uma série de coisas para permitir a nova moral, né? E essa ideia de que primeiro não fazer o mal, isso foi apagada também da medicina, porque hoje em dia não tem mais aula de ética médica direito com os princípios morais, não vou dizer nem cristãos, os princípios morais dos gregos mesmo. Tá entendendo? Do que era medicina pagã. Tem hoje em dia um código de ética baseado na lei que vai mudando ao léu aí. Vai mudando tudo. Ideologia de gênero, então, a coisa degringolou de um jeito que eu não sei nem onde está a situação. E, muito bem, aí eu queria falar, assim, na vocação do médico, e mostrando que a medicina é uma profissão e que obedece às regras que estão completamente dissonantes da própria ética original, que tipo de virtude, quais são as virtudes principais que você tem que enxergar no exercício da medicina para um estudante de medicina? Né? Que você pode chegar ainda atrofiado, ainda em desenvolvimento,
numa pessoa para você indicar que aquela pessoa tem vocação. Ou, no caso de um médico, que virtudes são aquelas principais para você exercer o seu dever de Estado? Bom, você vai ter, claro, todo o médico deveria saber, todo mundo deveria saber as 3 virtudes teologais e as 4 cardinais. Mas para questão de simplificar, eu separei as virtudes de uma maneira que seja fácil de explicação para você entender, para vocês entenderem o que um médico precisa ter no mínimo. Isso aqui é um risco que eu assumi. Primeira coisa, dentro da grande virtude teologal da caridade, para não dizer apenas da caridade, porque quando a gente fala em obras de misericórdia e de virtudes católicas, etc., nós estamos enxergando primeiro que a gente sempre direciona nossos atos a Deus. Não necessariamente todo médico faz isso. Mas nem por isso o cara não tem que praticar o bem. Ele promete praticar o bem. Se ele promete que ele não vai fazer o mal, é porque ele quer praticar o bem. Ele não está necessariamente seguindo a caridade cristã, mas ele está praticando uma virtude. Essa virtude subordinada à caridade chama beneficência. Você quer praticar o bem para todos. E esse bem não... Claro, tem circunstâncias de lugar e tempo, mas ele precisa ser praticado o tempo todo. Então, a principal virtude do médico é querer praticar o bem, querer o bem das pessoas. Em segundo lugar, aí é a virtude inteira. Só a virtude daria, no mínimo, uma aula, que é a prudência. Essa é uma virtude cardeal. A prudência é o conhecimento das coisas que devemos buscar e evitar, segundo Santo Agostinho. E segundo São Tomás, ele diz que é a razão reta aplicada aos nossos ratos. Se você ler lá na Suma, aqui está a Suma, segunda, você vai ter que ler o Tratado da Prudência, as questões 47 a 56. Ela vai dividir a prudência em 8 virtudes. Tá? Memória, intelecto, docilidade, solércia, que é a sagacidade, e a razão. E depois mais 3 da prática, é providência, circunspeção e cautela. Essa virtude, o médico tem que deveria ter lido isso aqui na faculdade. A verdade é essa. A coisa é muito comprida, não é simples. Eu não sou o Cisne que cita de cor e salteado as partes da Suma, tá entendendo? Mas o que eu quero dizer aqui é que qual dessas virtudes, assim, todas são necessárias, mas quais delas faz parte mais do mais próximo da medicina? O que está aqui na Suma é a solicitude. Também pode ser, pelo que eu entendi, pode se chamar de vigilância. A solicitude em latim é uma mistura de solércia com citus, que é prontidão. Tá? A solércia é sagacidade. Então, você tem que ser capaz de, mediante pelas virtudes anexas, você tem bom conselho, bom juízo, saber aquilo que você tem que fazer e fazer prontamente. Saber exatamente a hora que vai fazer. É aquela história do médico que está pronto o tempo todo. O cara liga para você, fala, doutor, estou passando mal. Aí o cara liga para outro. Não, o cara tem que ter, entendeu? A disponibilidade. Você tem que estar vigilante o tempo todo, com sagacidade. Você tem que estar com o seu tempo disponível. É aquela coisa que diz, tem gente que aposenta, médico não aposenta, porque você é médico até o final. Eu conheci um tio meu que exerceu a medicina até os 90 anos, foi impedido de exercer a medicina depois disso. É uma coisa natural dele.
Ele está o tempo todo disponível. Meu pai é médico. Ele sempre falou, eu estou sempre disposto a fazer qualquer coisa. Ele atende o telefone, atende até nervoso. E ele me disse outra coisa muito importante, que ele disse assim, que tem a ver exatamente com essas duas virtudes, a beneficência e a solicitude. Indigno da caridade é aquele que a pratica sem esperar ingratidão. Não sei, ele botou na boca de várias pessoas aí, eu não sei quem é, mas certamente não foi da cabeça dele. Então você tem que praticar o tempo todo, para todo mundo, e não tem tempo. É a hora que for. Dentro dos limites razoáveis. A terceira virtude é a paciência, que é subordinada à virtude da fortaleza. A doença não é como um problema elétrico, que você chega ali, diagnostica, você travou, já mudou, deu a luz, já acabou, resolvi. Ou então um problema de dinheiro, tá certo? Que o cara te emprestou o dinheiro, você, sei lá, ganhou na loteria, aconteceu, acabou o problema. Não, entendeu? Demora. E às vezes o acerto, ele precisa de tempo. E isso, a prática médica nos ensina que não pode ter pressa. Nunca. Quarta coisa, como as cinco virtudes que eu escolhi são todas muito necessárias, né? A quarta é, obviamente, a rainha de todas as virtudes, para mim, como você lê, é a humildade. A humildade é uma virtude subordinada da temperança. Só para falar da humildade aqui, demoraria era um curso inteiro, tá? É a virtude cristã por excelência, né? É saber o seu tamanho. Você não é para nem se rebaixar, porque o médico, ele também, ele precisa se impor a certas horas, mas com humildade, sem arrogância. E tem que ter a subserviência à verdade. Não é maior do que ninguém. E é impossível vencer a morte. Em quinto lugar, é a estudiosidade. O médico tem que estudar. Também é uma virtude subordinada à da temperança. Ela é mais fácil de explicar quando você opõe ela à curiosidade, né? A curiosidade é você se informar. A estudiosidade é você saber, tá? É você buscar sempre a verdade, com diligência, com paciência, com constância. Então, a medicina, como eu tentei explicar antes, você precisa estudar. E estudar com bons médicos. Estudar e observar, né? Também faz parte, né? Você ficar atrás de um médico que saiba bem a arte da medicina. Eu me lembro aqui, tem um sujeito muito conhecido, que o Dr. Enéas Carneiro. Ele foi candidato a presidente, essas coisas. Ele me dava uma aula de eletrocardiograma na Souza Marques aqui, em 2000. Tem 23 anos disso. Ele falava, aqui neste ambiente eu só vou falar sobre duas coisas. Medicina e a língua portuguesa, que é a minha ferramenta. Todo dia eu aprendi uns 3 ou 4 palavras diferentes. Tá certo? E ele corrigia lá o jeito dele falar, o futuro subjuntivo, como que fazia isso, que falava aquilo e tal. E sobre medicina, ele não falava só de cardiologia. Mas ele falava, aquele sujeito da televisão, esquece, eu não tenho nada a ver com aquilo. Uma vez veio um Pascácio, nunca esqueci dessa palavra, aqui um jornalista, me dizer, realmente ele ensina medicina. Eu falei, o quê? Está escrito um eletrocardiograma, eu vou ensinar o quê? Né? Então, e ele teve uma vez, eu lembro várias aulas dele, muito bem lembrado, eu fiz cardiologia. Ele falava só giz e cuspe. E tinha uma vareta enorme assim,
Aí ele batia assim. Uma vez ele falou sobre... Estava falando sobre eletrocardiograma e ele disse sobre estenose mitral. É uma doença de uma válvula do coração. E que tem sons característicos, com sintomas característicos. E ele estava atrás do médico dele, do preceptor dele, né, o cardiologista. E ele perguntou assim, mas doutor, quantos pacientes eu preciso acompanhar para aprender estenose mitral? Aí ele bateu assim eu não vou fazer isso aqui. Acordou todo mundo e disse assim, você só precisa de um. Ele falou, como é que é? Não, calma. Quantos pacientes você precisa para eu aprender estenose mitral? Um paciente. Mas veja bem, ele disse isso. Só basta um, mas veja bem. E aí ele pegou o livro, viu e aconteceu, escreveu até artigo sobre isso. Ele é muito estudioso. É o meu exemplo de pessoa mais aplicada em estudo que eu já vi. Bom, indo para o final aqui, ainda vai faltar um tempo, mas... E o que acontece com esse estudante que vai à faculdade e pede se vê com vocação, chega na faculdade e se desilude com a medicina? Então, eu já tentei explicar as causas remotas desse afastamento do médico, mas existe também uma causa imediata da desilusão com a medicina, até das próprias virtudes que eu te disse de fazer o bem. E eu estou dizendo isso de quando eu entrei, que é o final da década de 90. Tá certo? Porque isso mudou muito nos últimos 20 anos. Tá? Isso tem a ver um pouco com a questão da tecnologia, porque na minha época ainda não tinha, por exemplo, computador direito na faculdade. Tem um pouco a ver com a feminização da saúde em geral, mas principalmente na medicina. Então, há 50 anos, você tinha 25%, talvez, da turma como mulher. Hoje, ao contrário. Eu conheço faculdade que tem 90% dos alunos são mulheres. Então, você cria uma outra economia do estudo, tá? E das próprias relações humanas. Não estou dizendo nem que é bom, nem que é ruim. Estou dizendo que a coisa mudou. E a desilusão na minha época, esse primeiro impacto que o pessoal fala é a sensação de incapacidade, de impotência diante dos pacientes. Você não consegue fazer nada, porque o cara vai morrer porque não tem o remédio, porque o SUS não dá. Não tem a cirurgia porque o doutor está fazendo outra coisa. Ou porque o cara é ruim. Ou porque vai ter que esperar segunda-feira, porque já é sexta, passou a hora do almoço. Então tem essa situação. E, de fato, isso é a primeira desilusão. A segunda coisa, mas que não está restrito à medicina. A segunda causa imediata é a questão das desonestidades nas relações gerais, interpessoais no hospital. Isso acontecia mais. O que é essas desonestidades? Tipo o médico ter amante, tá entendendo? Só está pensando no dinheiro. Não é só médico não, tá? As coisas todas acontecendo ali, não é culpa só do médico. Mas isso briga de vaidade, quem publica uma coisa e o outro, tá certo? Problema político que era menor na minha época, mas a coisa aumentou. Então, problemas políticos. Então, essas rixas que é um microcosmo da sociedade. Isso já desiludiria qualquer um dentro do direito, mas desilude também um pouco o estudante de medicina. Então, você chega lá no ambiente hospitalar, você achava aquele cara bom, mas na verdade é um vaidoso. Aí você achava aquele outro ali, não sei o quê, o cara, na verdade, só pensa em dinheiro. Não aparece, é um cara fantasma.
não bate horário, aqui não bate o ponto, vaza mais cedo, não sabe nada também. Tem os caras que não sabiam nada. E também tem o sujeito que só está interessado na mulherada, entendeu? Tinha tudo isso. Terceiro lugar, mas não é a causa principal. Terceira coisa é a sensação de que aquilo ali está sendo usado por fins políticos. Então, você virar agente de transformação social. Então, o médico passa a ter uma outra finalidade. Eu não vi isso como meus professores. Tentei lembrar aqui. Tá? Eu via isso muito do centro acadêmico, no departamento acadêmico, DA. Eu só lembro disso de estudante, de deputado chegar lá e falar sobre isso. Ia lá um deputado falar sobre narcotráfico, pedir voto, e falava sobre direitos da mulher e coisas assim. Mas tinha já a coisa da pílula anticoncepcional, de coisa de reprodução assistida, pesado. Falava bastante de... sim, claro, o principal era gravidez indesejada e o uso de métodos anticonceptivos. Isso tinha pesado. Isso aí dentro da faculdade mesmo. Mas disso hoje é realidade. Tá certo? Isso quebra a pessoa. Em quarto lugar, e isso sim me fez perder a fé, é a indiferença. A pessoa não está nem aí com aquilo. Eu lembro no meu plantão de Miguel Couto, nas áureos tempos, ou não tão áureos assim, que o cara fumava dentro do hospital, acredite que isso acontecia. Eu nunca fumei, gente. Mas era uma coisa diferente. E você via um cenário de guerra dentro da enfermaria, e as pessoas morrendo sem ventilador mecânico. E a coisa acontecia, o cara é assim, a vida é desse jeito, segue o jogo. Não se falava essa palavra, falava, deixa a vida me levar, não me lembro exatamente o jargão que se usava isso. E o cara, o que nós vamos fazer, doutor? Prescreve aí qualquer coisa, entendeu? Vamos aproveitar para fazer uma punção. Acontecia, tá? Eu não estou citando nomes aqui. Vamos fazer tal coisa, quer treinar tal coisa? Vem aqui, entendeu? Às vezes é até necessário você treinar, não estou duvidando, mas a coisa funcionava de um jeito muito frio. Não posso contar as coisas que eu ouvi, mas eram coisas anedóticas até, inacreditável, tá certo? O sujeito roubando o cobertor para fazer tal coisa, o paciente com frio. Então, isso, estou citando uma coisa que eu posso dizer, né? Ou quando morria, ia todo mundo lá treinar várias coisas, mas de uma maneira sem respeito. E isso quebrava a pessoa. E aí você deixa de ver o ser humano ali. Uma outra causa é que isso gera um desconforto completo nos estudantes e nos médicos, e você vê uma sensação de, não mais de impotência, mas de cansaço crônico, que o pessoal chama hoje de burnout, né? Vício de todos os tipos e uma solidão intensa, extrema. A coisa é que o fato é que o médico é um dos maiores consumidores de drogas, né? Ilícitas e ilícitas. Imagina você tratar com um cara doente, mas de fato isso acontece. E isso é uma grande causa de desilusão. Como é que você vai... É óbvio que junta tudo isso, tem uma profunda ignorância do médico em relação à religião. O cara não sabe o que é catecismo. Acha que no máximo é igual aquilo que o cara dava para o índio, tá entendendo? Naquela época dos jesuítas e tal. Não sabe o que é cultura clássica mínima. Na minha época ainda tinha alguma coisa que o pessoal lia literatura e tal, mas não tem vivência. Para ele passou antes do antibiótico, 1928, é a Idade Média. O camarada não consegue construir a própria história biográfica. Tá certo? Não sabe o que ele está fazendo ali. E aí, uma pessoa sem raiz, fica complicado até de você consertar esse problema. Então, quem está assistindo a gente já tem algum rudimento de catolicismo, de catecismo,
de filosofia mínima, de bom senso, para você poder conseguir consertar isso aí. E aí, para dizer que eu não falei só de mazelas, de problemas e coisas abstratas, eu vou tentar sugerir uma solução, né? Muito pequena, mas simples, que eu já meio que aventei no início da nossa aula. Então, qual que é o sentido católico da medicina? O que faz um bom médico católico? O que ele precisa fazer? Né? Primeiro de tudo, é muito fácil, rezar. O médico católico tem que rezar. Rezar muito. Tem que rezar. Não é a mesma oração que um padre, tá certo? Mas ele tem que rezar. Em segundo lugar, frequentar os sacramentos, obedecer ao clero, ter uma vida paroquial, comungar, confessar. Sem a ajuda de Deus, você não pode nada. Então, essa é a primeira parte. Em segundo lugar, praticar as virtudes. Mas como é que eu vou praticar? Como é que você aprende a ser beneficente? Sendo beneficente, praticando bem. Generoso, com a generosidade. Sendo prudente, a mesma coisa. É mais difícil ser prudente, porque você tem que desenvolver o bom senso. Para isso, você tem que ter boas amizades, boas pessoas, bons conselheiros. A prudência, ela vem junto de virtudes anexas. Uma delas é a eu... Rapaz, agora vai vir aqui uma... Eubulia, isso, eubulia. Não vou abrir esse livro, senão não vou achar. Aí, eubulia, que é o bom conselho. E também junto com a sínese, que é o bom juízo. Como é que você vai construir isso? Não tendo bom senso, não tem nada. Tem que construir boas amizades, bons hábitos. Como desenvolver o senso comum? Lendo. Tem que ler muito. Um amigo meu fala muito é muito pouco. É complicado. E aí você vai chegar naquele problema que é você conhecer os limites da medicina, e para isso você tem que ter uma ciência acima dela, que é a filosofia. E provavelmente você tem que ter um bom professor para isso. Necessariamente, né? Provavelmente não, necessariamente. E, por último, buscar a excelência na sua arte. Como que você descobre isso? Praticando também. Então, eu só vou fazer uma endoscopia bem feita fazendo várias vezes. Cirurgia, a mesma coisa, com a boa técnica, lendo os bons estudos e fazendo igual. Pá. De acordo com o tempo e lugar. A pessoa muda, você vai mudar com os cuidados necessários para a pessoa. Agora, dizendo isso, eu vou falar uma coisa para ficar mais leve. Eu vou dizer as minhas devoções sobre a oração. E é coisa prática, porque isso tudo aqui eu me reconverti, vendo o filme do Mel Gibson, né, 2004, foi com um começo, teve a influência muito importante do Olavo de Carvalho, e depois vindo para a permanência. E mais a vida de oração mesmo, eu passei a ter do lado uma imagem de São João Bosco, porque minha tia-avó é muito devota dele. E eu, por acaso, viajei para Nova York, ela morava lá, para fazer E ela tinha uma imagem. Ela não estava lá porque era inverno, ela odiava passar o inverno lá. E ela tinha uma super imagem, tem até hoje, inclusive foi restaurada este ano. Uma super imagem de São João Bosco, e aí eu aprendi a rezar o terço ali. Diário, né? Então, essa é a primeira dica. Terço diário. Não é uma dica, né? É uma ordem de Nossa Senhora de Fátima. Então, a devoção a Jesus, Maria e José e ao meu anjo da guarda. Assim, um belo dia na confissão, era Dom Lourenço, o padre, Dom Lourenço Fleischmann. Ele me disse, tinha acontecido o seguinte, eu trabalhava numa instituição pública e o cara tinha me pedido lá uma camisinha lá, não sei das quantas, para eu prescrever para ele. E já tinha acontecido pílula e tal, e eu sou gastro, né? Mas o cara vinha lá, era de graça. Hoje em dia tem banheiro, né? Mas o camarada me pediu, eu fiquei lá, o que eu faço? Rapaz, vou pro confessionário.
Aí o cara falou, você vai fazer o seguinte, reze para o seu anjo da guarda. Isso era em 2010. Diz, reze porque para evitar essas ocasiões. Reze com tudo que você tiver. Cara, nunca mais ninguém me pediu isso aí. São 13 anos. Nunca mais. Não é que... E o cara podia, o cara voltou. Aí, Pilo, também não. Tá entendendo? Aí eu rezo mais ainda. Já aconteceu... Cara, eu rezo o Santo Anjo, eu acho umas 6 vezes no dia. É porque meu filho tem filho agora, né? Tem pelo menos 2 vezes são com eles. Então, e é incrível. O negócio é incrível. E já aconteceu de ter uma situação de usar, né, o hormônio, mas por fins diferentes. Você pode usar de acordo com o problema. Às vezes a pessoa tem endometriose ou tem um grave problema nessa área, você tem que usar o remédio que por acaso é o contraceptivo. É o efeito dele. Mas aí muda, o fim é outro. E eu nem uso isso direto. Presta atenção, eu nem mexo com isso. O meu problema lá na gastro é outro. Tá? Graças a Deus eu não entro nesse problema aí de ginecologista e obstetrícia, que é o problema mais grave. Urologia, então, meu Deus do céu. Então, tipo, as coisas em mim só respinga problema. Outra coisa do anjo da guarda, inevitavelmente, não ia falar isso, mas vou falar porque no dia 13 de junho foi o primeiro dia que eu vim aqui. E meu anjo da guarda trabalhou intensamente. E aí eu vou contar como funciona isso aí. Eu cheguei, eu estava de manhã, vinha para cá, normal, dia 13, eu ia ver a aula do Lucas Lancaster sobre o Sagrado Coração de Jesus, já era a semana dele. E lá pelas tantas, me ligaram, e não era meu dia do hospital é amanhã, quarta-feira. Eu falei, cara, não é meu dia aqui, você está me ligando. Não, eu sou o chefe da emergência, tem um VIP aqui, era mãe de não sei quem, não posso dizer o nome aqui. E aí, eu falei, faz o seguinte, a pessoa está aí, você não vai no centro cirúrgico, vai, não, mas não sei o que, me arranja aí, me dá um jeito. Eu fui para... Tá, vou ligar atrás, mandei um monte de mensagem, estava fazendo outra coisa, estava no meio de uma reunião de trabalho lá para gastar dinheiro, coisa de... Eu tenho uma clínica. Nada a ver com medicina. E rolando os exames de colonoscopia e endoscopia na minha clínica, que é o que eu faço, mas outras pessoas fazendo. E construí uma relação lá com a chefe da emergência do hospital. Desliguei. 10 minutos depois vem a enfermeira e falou, olha, doutor, aconteceu um problema aí na sala. Como assim? Não sei o que aconteceu. Eu peguei, eu falei, bom, vamos ver, eu tenho já um tempo, né, vou dar uma olhada. Parece que perfurou o cólon da doente. Eu falei, o que eu vou fazer? Vamos ver. Olhei, não vi nada. Fiz o exame até, eu falei, não tem nada aqui. Mas vamos ver clinicamente. O paciente voltou, abdômen cheio de ar. Falei, vai dar ruim aqui. Eu não tinha mais nada para fazer, devia vir para cá, né? Falei, vamos ligar lá para emergência, porque a paciente ainda era eu não vou falar aqui, de uma cidade do interior, o convênio não tinha direito, aquela coisa toda. Eu falei, cara, vou ligar para a mulher da emergência. Me ligou, né? Liguei e falei, tô com essa situação, você está querendo um favor meu, e agora eu vou te procuro. Vamos lá, quero um favor seu. Mas a mulher não tem direito ao hospital. Eu falei, cara, dá um jeito aí, a mulher de Macaé, eu acho que era Macaé. Aí ela me deu o telefone do dono do hospital. Aí eu liguei, peguei a ambulância, eu mesmo fui na ambulância, porque outras pessoas estavam trabalhando, não estavam teoricamente fazendo nada. Fui na ambulância, levei a doente lá, deu tudo certo, ela está lá em Macaé hoje, mas o fato é que eu só consegui chegar aqui umas 8 da noite, mas eu falei, não, eu tenho que vir, porque eu já não vim dia 6, eu vim. Eu falei, cara, se eu não tivesse ligado para essa mulher, a mulher não tivesse ligado para mim, e eu resolvi o problema dela também na quarta-feira. E eu não teria o telefone da pessoa e não teria o número da pessoa com quem eu falei. Tudo isso eu não posso dizer aqui os nomes das pessoas, mas o fato é que eu associei isso, eu falei, bom, meu anjo da guarda e o anjo dessa paciente, junto com o da médica que perfurou o doente, trabalharam. Entendeu? E assim eu estou contando o dia 13 que eu vim aqui. Eu tinha pensado numa outra história, mas é porque isso aqui foi o que aconteceu de fato. E graças a Deus, tudo deu certo. Eu tenho uma devoção a São Lucas, mas acaba que
minha devoção por outras razões acaba sendo a dos outros santos, que é São Bento e São José. A de São Bento eu vou te dizer o seguinte, não tem nada a ver com Dom Lourenço, com os beneditinos de aqui não. Tem a ver com a frase ora et labora, que eu tinha na minha casa, eu olhei assim, eu tinha que tomar uma decisão, falei, eu vou fazer isso. E trouxe essa imagem comigo, que acompanha até hoje, era do meu irmão, eu roubei. Tá certo? Ele sabe disso. Foi por uma boa causa. E levo comigo a medalha de São Bento, com um exorcismo. E ele me protege, de fato, eu vejo coisas do Arco da Velha. E o que acontece, por exemplo, muitas vezes, e eu não sinto mais medo por causa disso, é a pessoa, de repente, você está fazendo um exame, a pessoa encosta em você e começa a falar umas frases esquisitas, e saravá, meu rei, não sei o que, alguma coisa do gênero, tá? E é verdade, não tem nada, o cara quer fazer o que ele quiser, tudo bem, vem de branco, começa... E eu olho aquilo e antes eu ficava assustado. Cara, eu estou lembrando por cada aula, isso não passa pela minha cabeça. E muitas vezes acontece algo do gênero. Tá? Eu estou dizendo isso, mas tem até outras coisas, Mormon, tá entendendo? O cara vem e me dá meio que uma espada, assim, tipo, sai daqui, rapaz. Tá entendendo? Não tenho nada com... Eu trabalho só com evangélico na minha clínica, praticamente. Quando não é outras coisas, que não é indiferente, isso, me dou muito bem com eles. Mas o fato é que a coisa, quando eu me sinto bem com mas isso é sentimento, né? O fato é que o exorcismo funciona. E São José? Bom, São José é um modelo de médico e eu rezo a ladainha semanalmente, pelo menos. Dentro lá da ladainha tem lá o prudentíssimo e pacientíssimo, que é o que eu preciso ser. A espelho de paciência, na verdade. Espelho de paciência e prudentíssimo. E lá no final tem 3 jaculatórias que eu gosto muito, que falam justamente meu dever de Estado, que é alívio dos miseráveis, ou consolação dos infelizes, né? Também tem essa tradução. Eu não sei o que dos doentes, meu Deus, agora é porque eu sei de cabeça quando eu leio. Não sei o que dos doentes e patrono dos moribundos. Ele é o patrono da boa morte. Então, São José, ele me acompanha o tempo todo. É assim, eu rezo umas 7 orações para São José todo dia. E medito muito sobre a vida dele. E aí tem uma oração que eu vou compartilhar com vocês, que é uma oração de São Pio X, que eu rezo todo dia que eu trabalho. É uma oração que é completa. Ela foi uma vez entregue lá na permanência, não sei nem quem levou. Essa oração, ela está lá numa igreja de Belém do Pará, mas ela pode ser encontrada, inclusive italiano, na internet, em português também, tá? E ela diz o seguinte, ela diz, ó glorioso São José, modelo de todos os que dedicam ao trabalho, obtens-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiar todos os meus pecados, de trabalhar com consciência, agora estou até com vergonha aqui, para trabalhar com consciência, para que... por que eu me esqueço disso? Cara, eu rezo todo dia, para trabalhar com consciência, o culto do dever... Vai trabalhar com consciência, para que o dever seja minha. Trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra, empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. Trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. E trabalhar, sobretudo, com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência no sucesso tão funesto da obra de Deus. Tudo para Jesus,
tudo por Maria, tudo a vossa imitação, Patriarca São José, tal será minha divisa na vida e na morte. Amém. Aí eu gostaria de terminar a minha fala falando isso e dando esse exemplo.